Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre analfabetismo funcional aqui no Brasil. Tem um índice que chama IBEP, que mede esse IBEF, que mede índice de analfabetismo funcional. Ele é medido há 20 anos. O nível de pessoas que leem fluentemente praticamente não mudou, é 12%. Os outros mudaram um pouquinho, melhorou e piorou ao longo desses 20 anos. Isso foi feito antes da pandemia, depois da pandemia a gente já sabe que teve um atraso na parte dos estudantes. Mas eu estou falando isso para vocês porque 8% são totalmente analfabetos, não conseguem ler nada. Depois 22% está no nível que a gente chama rudimentar. Consegue ler algumas frases, algumas palavras, mas não consegue conectar ideias. Depois vem o nível elementar, já são 34%, ou seja, a gente já passou da metade da população brasileira que está no maior nível elementar. O elementar você localiza alguns trechos em textos curtos, textos que você vai procurar sem muita interferência, você vai praticamente repetir o que está escrito lá. Pois tem um nível um pouco melhor, que é o nível intermediário, que você já procura em textos um pouco maiores, e também tem um pouquinho de interferência. Mas a parte de escrever, de argumentar, etc., é só o nível de proficiência. Proficiência são 12% só da população brasileira. E dos universitários, se fala do universitário, vai ser 50%, do universitário é 20% que é proficiente. O resto está nesses níveis baixos. Por que eu estou falando isso com vocês? Que aqui no colégio está acontecendo isso. Muitas crianças quarto, quinto, sexto ano não estão sabendo ler. Elas leem dessa maneira. Às vezes, lê o texto inteiro, o que você entendeu? Não sei explicar. O que você pode resumir disso aqui? Não sei fazer um resumo. Quais são as palavras-chave para fazer um mapa mental? Não sei. E por que não sabem? Porque não estão treinando na sala de aula. Então, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês fizessem um tempo de leitura, aquela leitura que a Thaís já faz, começar a aula com a leitura de um texto, vai passando para perceber se o menino para na pontuação. Tem gente que lê aqui no nível elementar que ele vai lendo como se fosse uma frase só, sem pontuação, sem vírgula, sem pausa, sem entonação. Então fica um texto assim que até para quem está ouvindo é difícil de entender, né? Então treinem fazer isso, façam com que eles escrevam mais. Faz ditado, você não precisa escrever na lousa tudo, fala, eu vou ditar, gente, escrevam. Depois você pega, recolhe alguns textos para dar uma olhada, faz um ditado específico, recolhe um, corrige o do outro, ditado de palavras para ver se eles estão escrevendo direito, ortografia, e depois a produção de texto. E essa produção de texto pode ser na própria aula de português, pode ser na aula de geografia, de história, que eles escrevam coisas referentes ao que eles estão aprendendo. Nem que seja o final da aula, um resuminho. Vou escrever um resuminho e vou entregar para a professora o que eu entendi. E as provas, hoje eu fiquei sabendo, provas do quarto ano com muitas questões de múltipla escolha. A múltipla escolha é fácil para a gente conferir, para dar uma nota mais rápida, mas não é muito legal para a pessoa aprender a se desenvolver. Quase todas as provas que a gente quer conhecer o nível que está a pessoa, a gente faz uma prova de dissertação, onde ela tem que escrever a resposta. Escrever o mais completo possível, não é só sim, não, é uma resposta curta. Então eu pedi para vocês, treinem mais a leitura, treinem mais a escrita na sala de aula, e com relação às operações matemáticas, a gente quer que eles estejam todos, até o quinto ano, assim, craques em interpretar os exercícios de matemática, os desafios de matemática, montar as equações e resolver as equações. Então, para isso, vocês têm que saber interpretar, transformar isso numa equação matemática e resolver essa equação, saber as operações. Então, se eles não estão sabendo, faz um apanhado de quem são esses que estão mais deficientes e vão fazer uma recuperação específica para eles. É importante, a gente não pode ajudar esse nível de analfabetismo que é no Brasil através do Colégio Ideal. Certo? Eu conto com vocês. E para vocês fazerem isso, vocês têm que começar por vocês mesmos. Começarem a ler, começarem a escrever mais, começarem a transmitir melhor as ideias. Tá bom?
Vamos compartilhar essa informação.